Olá, estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Fernanda, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Esse é mais um tema decorrente de conversas aleatórias que a gente tem e que concluímos o que a gente já sabia na verdade, que nós duas temos formas muito diferentes de agir e reagir nos relacionamentos. Fê, pode introduzir o assunto para quais são as nossas diferenças? Bom, dado as situações que a gente compartilha, né, de tudo aquilo que é vivido pessoalmente, de tudo aquilo que eu observo no dia a dia das pessoas, enfim, é muito curioso quando a gente observa alguém tão próximo, né, no caso tu, da forma como tu age diante das situações, né? Eu sou uma pessoa que eu busco acolher, né? Eu busco compreender, eu busco olhar de vários pontos de vista a situação para que eu possa me colocar no lugar da outra pessoa e entender qual que é a dinâmica oculta, por que ela está agindo daquela forma. Mas muitas vezes, pelo óbvio, né, por tanto entender, muitas vezes eu me torno permissiva. Então, eu preciso sempre ter uma linha, um limite, né, de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, nesse processo de compreensão, de acolhimento, de gentileza que eu sempre faço. Tu, por tua vez, tu não tem compreensão. É o que é na hora que apresenta, chuta o balde, vira as costas e vai embora, né? Então, é muito interessante quando a gente compartilha questões, situações do nosso dia a dia, de relacionamentos das mais diversas origens, formas, né? Como de amizade, relacionamento amoroso, de família, o como tu olha para aquela situação de um jeito diferente de como eu olho. Não, mas peraí, e de repente o que tem ali por trás dessa ação, dessa situação, desse comportamento daquela pessoa? Tem algo a mais e tu não, tu já, não quero saber, é assim mesmo, já vai, né, não vamos falar aqui palavrão, vira as costas e vai embora. É bem típico teu. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vem aqui se relacionando, né, tanto no nível da amizade quanto no nível do trabalho, a gente vai entendendo algo muito bacana. Nós atraímos as pessoas perfeitas para o nosso processo de evolução, para que a gente possa aprender com elas. Então, foi aquilo que eu falei. Muitas vezes, na minha forma de acolher, entender e sempre ver o lado do outro, eu preciso de um limite, eu preciso de algo mais firme que diga não, é só até aqui. Por outro lado, tu também, né, precisa aprender a sair desse limite, dessa questão tão rígida, né, de julgar por aquilo que aparentemente aconteceu e olhar por um ponto de vista mais amplo para poder também aprender a acolher, né, de forma mais suave, mais delicada. Então, essa é a dança linda dos relacionamentos, né? Eu creio que a gente atrai as pessoas perfeitas para que a gente possa quebrar um pouco o nosso nível de crenças, né? O nível do qual a gente aprendeu que deveria ser o correto ou o certo, né? Em função das nossas experiências de vida e daquilo que a gente aprendeu do nosso sistema familiar, e se abrir para novas possibilidades de enxergar a vida, as situações de forma diferente. Por que a gente age de formas tão diferentes? Nós não somos pessoas tão diferentes. A gente convive mais ou menos nos mesmos círculos e tal. E nós temos essas reações aos relacionamentos, especificamente, muito diferentes. Por que a gente reage, as pessoas têm formas tão distintas de viver e de reagir aos relacionamentos? Porque nós viemos de um sistema familiar cujas origens são estruturadas a partir de experiências, muitas vezes delas doloridas, né? E eu não sei por quais experiências ou de que forma esses meus ancestrais, essas pessoas que viveram antes de mim, agiram ou reagiram. Contudo, eu sei que impactou de uma determinada forma que hoje faz com que eu enxergue o mundo da forma como eu enxergo. Então, todas as experiências que aconteceram ali atrás, de morte, assassinato, estupro, roubo, abusos, violências, conquistas heróicas, processos de superação, todas essas histórias que ocorreram dentro do meu sistema familiar e na minha estrutura infantil, sem sombra de dúvidas,
construíram a forma como eu enxergo a vida hoje, o que não quer dizer que seja certo ou que seja errada. O que quer dizer é que é o meu jeito de enxergar. E esse jeito de enxergar não necessariamente me faz bem ou me faz mal. A verdade é que eu vou conseguir ter um tempero, né, ter uma medição, vamos colocar assim, do que realmente serve ou não serve para a minha vida, à medida que eu vou atraindo as pessoas para mim, e essas pessoas vão despertando determinados sentimentos, comportamentos, reações minhas, que devem me levar para uma seguinte pergunta, tá? Por que eu atraí essa pessoa para minha vida? O que eu tenho que aprender com essa pessoa e não simplesmente julgar? Ah, ela é assim, olha como ela é seca, ou como ela é fria, ou como ela é grosseira, ou como ela é egoísta. Não, isso é o comportamento daquela pessoa. O meu julgamento é o que despertou em mim, de provavelmente questões que eu ainda não desenvolvi, de questões que eu ainda não lapidei dentro de mim, portanto, eu atraio essa pessoa para o meu próprio aprendizado, para a evolução daquelas informações que eu recebi do meu sistema familiar, entende? Ou da minha estrutura infantil. É como se eu trouxesse pessoas para lapidar algo que eu ainda não tenho conhecimento, que eu ainda não sei como lidar com aquela informação, porque eu não aprendi. O meu sistema é como se ele não tivesse, é uma atualização de software. Não dá para a gente dizer que tanto isso que nos foi passado pelos nossos ancestrais, quanto o que a gente vive e o que a gente atrai nas pessoas, tudo junto ajuda a afirmar, estabelecer o que são os principais valores para a gente num relacionamento, por exemplo. Claro, existem valores que nos acompanham ao longo da vida no sentido de aprendizados e que a gente pode dizer assim, poxa, isso aqui é algo importante para mim, isso aqui é algo que realmente faz diferença para mim, né? Isso aqui é algo que eu preciso dentro de um relacionamento. Por exemplo, para mim, Fernanda, um valor muito importante é o diálogo. Eu preciso de diálogo, porque para mim ele é o centralizador de qualquer processo de evolução, de qualquer processo de interação, de qualquer processo de aprofundamento. Eu, Fernanda, acredito que através do diálogo, tu consegue, então, ajustar, reorganizar, ressignificar coisas que sem o diálogo você não conseguiria. Não quer dizer que o silêncio não seja valoroso. Então, é muito importante também, para mim, ter essa noção e não ficar presa somente dentro de um valor, como se aquilo fosse a única coisa. Isso gera um julgamento que inibe o meu próprio processo de crescimento, o meu próprio processo de aprendizado, quando alguém quer me trazer outra forma de vivenciar relacionamento. Sim, aí entra num tema que a gente até já discutiu em outro podcast, que é o eu sou assim mesmo. Uhum, uhum. Eu sou assim mesmo e não vou mudar, e quem quiser que me aceite, e pronto. Para mim tem que ser assim, se não for assim, não serve. Então, isso entra para uma rigidez e entra naquilo que as constelações, porque, assim, para mim, as constelações, a sua maior contribuição para mim, Fernanda, como ser humano, foi a capacidade de ampliar a minha visão e ver de formas diferentes aquilo que antes eu julgava como sendo errado mediante as minhas crenças limitantes. Então, quando a gente se coloca assim, não, é assim, tem que ser desse jeito, seja por uma regra social, seja por uma regra dentro do meu sistema familiar, porque às vezes eu posso vir de um sistema familiar, por exemplo, italianos comem de um jeito, americanos comem de outro, japoneses comem de outro, já tem uma outra cultura, uma outra filosofia. Então, é claro que para cada um deles, a forma de se expressar vai ser diferente, as crenças serão diferentes. Os hábitos serão diferentes. Então, imagina que eu, como brasileira, eu tenho origem portuguesa, origem espanhola, eu tenho origem até africana, eu tenho origem de várias misturas indígenas dentro de mim. E isso vibra em algum nível, às vezes maior ou menor, mas isso vibra dentro de mim. Então, se eu construo uma identidade rígida demais, dentro de valores rígidos demais, o que eu estou fazendo é excluir algo. E as constelações, dentro da sua visão ampla, ela não exclui nada. Então, tudo tem valor. A questão é o quanto eu me pergunto, na seguinte questão, tudo aquilo que o outro faz que me incomoda,
o que dentro de mim eu tenho que olhar? Tudo aquilo que o outro age, que me machuca, o que dentro de mim eu tenho que olhar? Quais são esses valores que talvez eu tenha que abaixar um pouquinho para que eu possa manter uma relação de equilíbrio e, portanto, de troca? Às vezes, a gente possui valores tão altos, tem que ser assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que ninguém entra, que ninguém consegue se relacionar, porque é um padrão, um quadrado tão alto, não consegue encaixar o outro. Ah, então esse não serve. Ah, então esse não serve. Next, next, next. E, na verdade, você fica sempre na superfície dos relacionamentos, não consegue se aprofundar para poder ir para níveis espirituais e de consciência mais profundos dentro de qualquer tipo de relação. Porque a gente fica ali paralisado no julgamento do que é certo para nós, do que é bom para nós, do que vai fazer com que eu não sofra, do que vai fazer com que eu não me machuque. Então, aquela pessoa tem que agir daquela forma. Então, é sempre um limiar, né? Tu precisa levar em conta e considerar os teus valores em qualquer relacionamento, mas também precisa ser flexível para entender não só os valores do outro, mas o que o outro tem para te ensinar. Exatamente. Talvez essa seja uma das características da energia do feminino mais bonitas, uma das mais bonitas, né? Que é a flexibilidade, a capacidade de olhar, ok, eu sou assim, preciso disso, mas não necessariamente me travo dessa forma. Eu também posso aprender por uma outra forma de ver a vida. Eu vejo as coisas como se fosse um rio. O rio, o objetivo dele é chegar no mar. Então, ele vai atravessar montanhas, ele vai atravessar corredeiras, ele vai atravessar riachos, ele vai atravessar pedras para poder chegar no seu destino. Muitas vezes ele vai fazer curva, ele não é uma linha reta. E nem a gente pode ser uma linha reta. Quando há julgamentos muito severos, tem que ser assim, porque isso está errado, não podia ser dessa forma, porque tinha que ser de outro jeito. Reveja seus conceitos internos. Na verdade, o que você está projetando como julgamento no outro, que é uma limitação de você mesmo? O que você está criticando no outro, que na verdade é um problema que você tem que resolver dentro de você? Mas aí são dois caminhos que precisa de muito equilíbrio e muito autoconhecimento para percorrer. Claro. Que é, ou você se mantém rígida nos seus valores para preservá-los, né? para se preservar, por exemplo. Um valor importante para mim é que eu me sinta respeitada e valorizada. Se atingir meu amor próprio, já está fora. O outro é até onde eu vou permitir que o outro vá nas suas ações de modo a não ferir o meu amor próprio. Então, é um limiar, é um andar na corda bamba. Mas perceba também algo que é muito interessante. Se você atrai pessoas que não respeitam os teus limites, é porque você mesmo não sabe quais são os teus próprios limites. Não é uma questão de amor próprio que o outro tenha que reconhecer. Primeiro, quem tem que reconhecer é você. O outro, é o que eu estou falando, o outro é um espelho que tu vai atrair para poder, então, te ensinar, olha, alerta vermelho, mas talvez você não saiba o que é um alerta vermelho. E até doer, até machucar, você vai permitir que seja machucado. Tem uma frase, né? Tu só permite que o outro faça contigo aquilo que o outro só faz o que faz contigo porque você permite, né? Assim a frase, mas é mais ou menos assim. Deu para passar a lógica. Mas talvez, é o que eu estou falando, no teu sistema familiar, isso talvez, amor próprio, vamos colocar isso, amor próprio, não existiu amor próprio, ou foi tão destroçado, ou foi tão destruído em função de experiências doloridas, em função de dinâmicas tão doloridas, que o teu sistema, o teu inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo das mulheres, não aprendeu ou se perdeu. Então, venha ser agora um processo de reconstrução e tu vai atrair pessoas que vão te testar nisso, para que você possa aprender, tá, mas o que é amor próprio? Não é palpável. Eu não tenho uma medição interna, eu não tenho um comparativo. Então, você vai ter que participar de uma jornada de autoconhecimento para que você
possa aprender o que é amor próprio, o que é limite, e assim é com tudo. Porque senão você sempre vai continuar atraindo relacionamentos abusivos, ou relacionamentos que vão testar essa questão em você, sejam eles relacionamentos profissionais, com teu chefe, com os teus colegas, com as pessoas que você se relaciona como amizade, ou até mesmo os teus relacionamentos íntimos. Você vai atrair, porque é o aprendizado daquele sistema. Então, por isso que a gente sempre diz, não se culpe, porque você está atraindo as pessoas perfeitas para o teu processo de evolução. Mas é responsabilidade sua olhar para aquilo que é essencial, ao invés de se comportar como vítima e ficar culpando só o outro. Olha o que o outro ou a outra fez comigo. Olha por que fulano fez aquilo. Por que ciclano fez aquilo. É olhar para algo mais profundo dentro de si. Porque é como eu estou falando, por mais que seja dolorido, o outro está te oferecendo uma pérola de autoconhecimento, de coisa que o teu sistema familiar não sabe como é, não teve essa experiência, ou teve e se desfez. Como sistemas familiares que têm muita doença. Tem famílias que, geração após geração, tem doença. Seja doenças de câncer, toda geração tem alguém que morre de câncer, ou toda geração tem alguém que morre assassinado. Claro que são dinâmicas ocultas, mas aquela família não aprendeu, talvez, ainda o valor do corpo, ainda não aprendeu o valor do corpo emocional para poder cuidar dos seus sentimentos, para que o corpo físico não adoeça. Tem famílias que têm doenças como cardíaca e que morrem, né? Pessoas de doença cardíaca ou de doenças cerebrais. O que está por trás disso? Qual que é a informação que está querendo dizer? Que aquele sistema não aprendeu uma função. Não quer dizer que não possa ser aprendido. Vai levar tempo, vai levar dedicação, vai levar comprometimento, mas é possível. Então, você vai atrair pessoas, situações que vão despertar essa dor para que você possa enxergar e, portanto, dar novos passos de evolução, ampliando a tua consciência, aprendendo com aquilo, ao invés de somente julgar e criticar. Tudo que nos ocorre é para o nosso processo de evolução, desde que a gente saia do drama, saia do julgamento, saia da vitimização e passe a olhar aquilo que realmente importa. Então, será que a gente pode alterar um pouquinho a frase que eu falei no começo, que é, em vez de quem você é num relacionamento, em quem você pode ser num relacionamento? Exatamente. Quando a gente se abre em humildade, sabe? Eu acho que humildade é a palavra de ordem nos relacionamentos. Aliás, duas, para mim, né? É humildade ao ponto de você olhar para o outro e entender, né? Compreender que, o outro é um universo inteiro, né? Não é simplesmente a faceta que aquela pessoa mostra, mas é um universo inteiro. Quem sou eu para julgar essa pessoa do jeito que ela age ou como ela age? Porque há motivos ocultos, dinâmicas ocultas, crenças, experiências que formaram a pessoa daquela forma, ser daquela forma. E a segunda palavra é respeito. Como é importante a gente saber respeitar quem o outro é. E quando a gente se torna adulto emocionalmente, a gente tem uma escolha, né? É aqui que eu fico ou não? É com essa pessoa que eu fico ou não? Ou eu vou tentar ainda moldar, manipular, controlar, criticar, julgar, menosprezar, até aquela pessoa tentar se encaixar no meu quadrado, que é o quadrado que eu preciso. E aí a gente entra numa esperança que pode morrer na praia porque a gente não consegue fazer ninguém mudar. Não, a gente não consegue fazer ninguém mudar, mas a gente pode inspirar as pessoas a mudarem. E eu só posso inspirar o outro à medida que eu faço a minha própria jornada de evolução com tudo aquilo que o outro está entregando. Então, imagina, se você está num relacionamento, como aconteceu essa semana passada, de uma cliente minha que está dentro do trabalho, né? E ela tem um relacionamento abusivo dentro do trabalho com o chefe, né? Então, a gente vem construindo ali uma percepção para que ela, na cabeça de quem está ali, aquilo ali é a única vida, a única existência, não existe nada que eu possa fazer. Na verdade, existem 1000 possibilidades, mas a pessoa que está nesse comportamento, ela não enxerga porque é assim. Ela não tem a ferramenta, ela não tem a habilidade para poder... Não, peraí, não é dessa forma. Olha, ela não tem autoridade ainda para poder dizer não.
Então, a gente tem que ir construindo tudo isso. E à medida que tu constrói essa autoridade, porque o outro está te ensinando como ter essa autoridade. Por mais que o outro berre, grite, muitas vezes o berro e o grito está querendo dizer o quê? Olha como eu estou fazendo. Não que você precisa repetir, porque violência não se cura com violência. Mas é aquilo, é o essencial. Tá, se a pessoa está agindo assim e eu não tenho, eu preciso começar, então, a integrar também essa postura dentro de mim um pouco mais dura, um pouco mais limitante, para que eu possa aprender a dizer não com mais segurança, com mais autoridade. E não aquele, ai, não. Então, para a gente encerrar, eu tenho 2 agradecimentos para te fazer. O primeiro é pela tua participação aqui no podcast, e o segundo é por estar na minha vida para me ensinar as coisas que eu preciso saber para o meu processo de evolução e que tem feito muito bem, inclusive. Muito obrigada. E eu também quero te agradecer porque tu tens me ensinado muito através da tua forma de ser, como eu também preciso ser, como eu preciso também integrar, né, determinadas atitudes, formas, jeitos, para que eu possa me tornar mais inteira. Eu acho que essa é a riqueza de todo o processo aqui. Ninguém tenta modificar ninguém. Ó, tu tá errado, ou tu tá certa, ou tu tens que fazer de outro jeito ou de outro. A gente se inspira pela forma como cada uma caminha na vida e isso se complementa. Eu acho que isso é a troca do equilíbrio. Sabe aquele equilíbrio nas relações que a gente sempre diz, né? Eu dou e recebo. Vem com base nesse respeito. Eu respeito quem tu é, tu respeita quem eu sou, mas mesmo assim eu tenho a humildade de aprender contigo, de te escutar, tu tens a humildade de aprender comigo e me escutar, e assim uma vai entregando para a outra, e o quanto isso a gente leva para os nossos relacionamentos pessoais e o quanto isso nos engrandece aqui também, porque daí a gente também sabe o nosso limite. Por mais que eu veja, e do meu ponto de vista eu diga assim, nossa, isso está errado, não necessariamente é errado, é o que é para o outro, e assim está tudo bem, mas olha, pode deixar, eu estou aqui segurando a tua mão caso alguma coisa dê errado. Gente, muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, mandem pelo YouTube, pelo contato @fernandamedeiros.com, pelo direct no Instagram @fontourafer13, porque a gente também quer trocar com vocês. Espero que estejamos entregando alguma coisa para vocês e, se quiserem nos retribuir, ficaremos muito felizes. Com certeza, é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo.